O vinho, que é uma bebida que atrai milhares de degustadores, ela geralmente surge em regiões frias, não é isso? Não, não é isso. Em Mato Grosso, a gente tem um bom vinho legitimamente matogrossense. Sabia disso? Produzido aqui, e aqueles que conhecem da bebida dizem que é uma maravilha. A gente vai conhecer agora a vinícola Locanda do Vale, que fica localizada no coração de Chapada dos Guimarães. É a primeira e única vinícola de vinhos finos do estado. A repórter Luciana Gavilha foi até lá e mostra tudo pra gente aqui no Balanço Geral. Roda. A vista panorâmica descortina em fração de segundos a beleza de um vinhedo. Em 4 hectares são cultivadas 8 variedades de uvas viníferas, sendo 5 tintas: Pinot Noir, Cabernet Sauvignon, Marcelin e Syrah. Ao redor do vinhedo, temos a floresta exuberante. A 400 metros, impossível de ver, temos o Cerrado. E entre eles, o Vale da Bênção, com a vinícola Locanda. O fruto está assim, perfeito. Está chegando numa fase muito importante, é a preparação para a colheita. Esta uva aqui, belíssima, é a Syrah. Nesse momento, ela está numa fase muito especial. Esse cacho aqui, por exemplo, tem uvas roxas e a verde. É a fase do pintor. Isso quer dizer o quê, Raquel? Isso quer dizer que nós estamos já no preparação para a nossa colheita, provavelmente final de junho, início de julho. É uma expectativa bem grande, né? Essa nossa Syrah, nossa previsão é de, depois do processo finalizado, umas 3.000 garrafas. Vamos ver o que é que as uvas vão nos presentear esse ano, que cada ano é um novo ano, uma nova expectativa, né? E essa fase é uma das mais bonitas, onde as bagas vão saindo da tonalidade verde e ficando arroxeadas, então a gente tem uma beleza ímpar, né? O casal de vinicultores extrai o melhor do vinhedo diante das técnicas empregadas, sem desafios com doenças e nem tampouco o nosso clima. E por falar nele, você imaginava ser possível produzir uvas nesta região? Quando pensamos em produção de uvas, é natural que a gente lembre de França e da Itália, principalmente. Quando a gente vem aqui para a América do Sul, vem Chile e Argentina. Você imaginava que Mato Grosso, Chapada dos Guimarães, poderia ter essa produção magnífica? E eu falo isso por conta do tempo, do clima. O clima é favorável para essa produção? Com o manejo que a gente faz, sim. Quando a gente estava estudando para a viabilidade de implantar aqui, a gente encontrou uma técnica que um mineiro desenvolveu, que é a técnica da dupla poda. Essa dupla poda, a gente desloca o nosso momento de produção para os meses de abril a junho e julho. Essa época nossa, o clima é perfeito. O sol não castiga. O sol não castiga, a noite faz de 10 a 20 graus e o dia não vai passar de 30. O nosso inverno, ele é muito parecido com o verão das principais regiões vinícolas do mundo, principalmente no hemisfério norte. Se você olhar agora, as uvas lá, elas estão quase no mesmo estágio que a nossa, um pouquinho mais atrasada. Então, que a gente está na mesma época. E se você olhar a temperatura em Bordeaux, Rioja, Montaltino, ela está exatamente igual a temperatura que nós temos aqui em Chapada. Então é tudo muito parecido. E a uva, com esse manejo que a gente faz, a gente desloca a produção para essa época que tem de melhor do nosso ciclo. Então a gente está tirando o que nós temos de melhor e trazendo a uva para Mato Grosso. Sendo assim, a produtividade fica garantida e as uvas colhidas vêm para este espaço industrial. Aqui é onde a mágica acontece, do desengace ao engarrafamento. Aqui na vinícola, os que estão nos tanques de inox, a gente tem todo um trabalho de inertização, manter o tanque sempre fechado, fazer análises laboratoriais periódicas para ver se o vinho está mantendo as qualidades, manter um rígido controle de temperatura, porque o vinho precisa de temperaturas no tanque, eu tenho que manter esse vinho a 15 graus.
para ele ter essa estabilização. Então nós temos um sistema de frio, que esses tanques são todos com temperatura controlada, então a gente tem que tomar bastante cuidado, ficou uma pessoa aqui cuidando disso aí. Nas barricas da mesma forma, controlar a temperatura, fazer análise uma vez por mês, provar esse vinho, que é a parte boa. Vamos para lá então? Vamos. Vamos chamar aqui de dormitório do vinho? Brincadeira à parte, mas é isso mesmo. O vinho nas barricas inverna, descansa, matura até por anos. O vinho requer paciência. Normalmente de 2 anos a 2 anos e meio. Por exemplo, o vinho tinto colhido o ano passado em julho, nós provavelmente liberaremos para o mercado em julho de 26, agosto. Vamos ver aqui como é que vai ser a evolução dele nas barricas. Após todo este rigoroso processo, ter o vinho assim, na garrafa, e exibi-lo e também comercializar, é o resultado de um trabalho tão intenso. Degustar e aprovar é divino. Olha, a Raquel desenvolveu uma técnica, gente, muito cara, viu? Demorou anos para que ela pudesse criar algo muito especial que vai exportar para o mundo inteiro. Sabe o que é? É o seguinte, se você provar o vinho e não fizer careta, é porque o vinho é bom. Demorou muito para você desenvolver isso, Raquel. Com certeza. Não, eu estava comentando que um dos prazeres de quem é vitivinicultor é quando a gente abre a garrafa, serve a pessoa, ela sente os aromas primário, secundário e terciário e não faz careta. Isso dá um prazer para quem produz e vinifica que é inigualável. E a vinícola já entrou no roteiro de enoturismo. O que é isso? Simples. Turistas agendam jantares, piqueniques e desfrutam de um passeio pela vinícola. Depois desse passeio, se deliciam com os jantares harmonizados, com muito requinte. Mas como será que essa deliciosa história começou? Afinal, a Raquel é engenheira civil e o Luiz é engenheiro agrônomo. Como foi possível se tornarem vinicultores? Engenheiro é disciplinado, metódico e acredita em processos e tecnologia. A gente foi atrás de tecnologia, precisa de muito trabalho, investimos em bons equipamentos e com muito trabalho e processo. E a bênção de Deus, né, no Vale da Bênção, para ter um solo que nos permitiu colher uma uva de qualidade excepcional. O primeiro passo para você ter um vinho bom é ter uma uva boa. Isso aí é o primeiro passo. Depois você precisa equipamentos e processos, né, e tecnologia para trabalhar essa uva, para não estragar a uva. No mundo do vinho a gente brinca que o enólogo, se ele não estragar a uva, o vinho já vai dar bom. Porque a uva tem que vir boa, né? Então a gente só não pode estragar a uva. Saúde. Sensacional, me deu vontade de conhecer essa vinícola lá em Chapada dos Guimarães, né? Local bonito. E olha que cacho de uva maravilhoso, né? Dá até água na boca, olha isso aí. Produzido aqui, é nosso. Por isso que quando chamei a reportagem, eu disse, né, que não produzíamos aqui em regiões só geladas e frias, não. A gente tem aqui em Chapada, pertinho da gente, uma vinícola dessa maravilhosa. E com esse cacho de uva. Bom seria que tivesse entrado agora, ao fim da reportagem, uma caixa de uva aqui pra gente, né? Não seria bom? Seria bom, mas já que ela não veio, como o Maomé não veio ao Monte, a gente vai lá conhecer essa vinícola. Faço questão de conhecer um lugar maravilhoso, né? Olha que cacho de uva maravilhoso, produção nossa aqui. Eu não sou muito conhecedor de uva, não, mas eu nunca tinha visto um cacho de uva alternando assim, uvas verdes com uvas vermelhas, né? Primeira vez que eu vejo, nunca tinha visto assim. Mas parabéns aos proprietários lá, parabéns a Luciana e toda a nossa equipe que foi lá e produziu uma reportagem que você nem sentiu passar, né? Uma reportagem de 7 minutos, muito bem feita, muito bem editada, muito bem trabalhada, é muito gostoso. Eu gosto de ver reportagens assim, porque a gente fica, eu pelo menos fico vidrado aqui no monitor. Olha que região linda, gente, ó. Olha isso. Olha, imagine o amanhecer num lugar desse. Ah, que delícia que não deve ser. Espetacular o trabalho que é feito lá. Tudo limpinho, tudo organizadinho, né? Dá muita vontade de conhecer mesmo e eu vou fazer isso. Assim que tiver uma oportunidade, vou conhecer. Olha que lugar lindo, olha que lugar maravilhoso.
Quem diria que em meio à nossa vegetação mato-grossense de Chapada dos Guimarães, a gente ia se deparar com um cacho de uva desse maravilhoso lá em Chapada. Parabéns, bacana a reportagem aí.